O machismo é o comportamento baseado na ideia de que o homem é superior à mulher. Estamos em 2020 e, infelizmente, esse é um assunto que ainda precisa ser muito debatido e combatido, principalmente por nós, os homens. É inegável que o papel da sociedade patriarcal para o homem é muito opressor, repressor e condiciona o homem a atingir um ideal de masculinidade que muitas vezes é inatingível. Os homens, desde cedo, eles são educados a não mostrarem emoções, a não demonstrarem sentimentos, serem duros, serem viris, serem competitivos, e isso faz mal para a construção do próprio sujeito enquanto ser social. Eu poderia aqui citar vários exemplos meus da minha própria vida, como, por exemplo, a tentativa de aproximação do universo artístico. Hoje eu sou artista, sou ator, sou educador, sou professor, mas desde pequeno eu posso dizer, por experiência própria, que a aproximação de um universo mais sensível, de um universo não tão embrutecido, de um universo visto não tanto como masculino, foi por muitas vezes uma questão não só em família, como também na sociedade. Eu posso então concluir com isso que esse modelo social baseado no machismo, ele faz com que o homem seja condicionado a desenvolver comportamentos que não são saudáveis nem para ele, nem para as pessoas com as quais ele se relaciona, principalmente com as mulheres. Nós vivemos numa sociedade hoje, a sociedade brasileira, que ela foi pautada nas últimas décadas em ideais de machismo que foram muito prejudiciais para as relações entre homens e mulheres de forma geral na sociedade. Se a gente pegar as últimas décadas, a década de 60, 70, 80 e 90, a grande mídia de massa, a televisão, ela tinha programas que exaltavam esse ideal hipermasculinizado, o homem embrutecido, o homem herói, o homem provedor, enquanto ele objetificava a mulher, e não só objetificava a mulher, como também tornava qualquer espectro que se aproximasse da figura feminina como algo inteiramente para entretenimento. Se a gente pegar, inclusive, as figuras de homossexuais que eram retratadas na televisão, os homossexuais eram sempre mais femininos, motivos de chacota, as mulheres eram vistas como objetos sexuais, como corpo, como entretenimento, é a mulher que dança no programa, é uma mulher que fica seminua no programa de humor. Ou seja, qualquer figura que se aproximasse do universo feminino acabava indo ou para a objetificação ou para o humor, tornando o homem o suprassumo da história, o topo da cadeia alimentar, o homem viril, o homem provedor, o machão, o que pegava todas as mulheres e por aí vai. Só que, na verdade, isso não corresponde à realidade da maioria dos homens. Muitos homens acabavam se frustrando ou acabam se frustrando por não conseguir atingir esse ideal imposto. Eu fiz uma pequena pesquisa na internet, eu abri um formulário na internet, onde cerca de 155 pessoas, mais ou menos, responderam aos formulários entre homens e mulheres, para que eu pudesse entender um pouquinho como é que está essa questão do machismo na sociedade. Esse questionário ele foi mandado para mulheres e homens, ele foi enviado por WhatsApp, por e-mail, para um grupo de várias pessoas, para que essas pessoas respondessem. E apesar de eu estar tentando focar no machismo no universo masculino, 65% das pessoas que responderam foram mulheres cis e 31,8% de homens cis. A gente teve uma pequeníssima participação de homem trans e de pessoas que não declararam seu gênero. Esses dados, por si só, já mostram o quanto que o assunto do machismo e o quanto que o impacto do machismo praticado majoritariamente por homens é mais visível no universo feminino. É mais latente para o universo feminino e a necessidade de se falar disso é majoritariamente das mulheres. Quando eu perguntei para essas pessoas se elas acreditavam que nós vivemos numa sociedade baseada no machismo, pautada em cima do machismo, 94,3% das pessoas disseram que sim, que nós vivemos em uma sociedade machista. Em contrapartida, quando eu perguntei para as pessoas se elas já foram ou são vítimas do machismo, 70,7% disseram que sim, são ou já foram vítimas do machismo. E 29,3% afirmaram que não.
não são ou nunca foram vítimas do machismo. Existe uma diferença muito grande da porcentagem de pessoas, de quase 95% das pessoas que disseram que sim, que a sociedade é uma sociedade machista, e a diferença de pessoas que dizem que são ou foram vítimas do machismo, cerca de 70%. Essa diferença, a gente poderia pensar em diversas explicações para ela, mas não vou entrar aqui em detalhes da pesquisa, a pesquisa é uma pesquisa muito extensa. O que importa é o seguinte, a gente entender que essa diferença, ela pode ser que nos mostre um caminho de que as pessoas entendem que a sociedade é machista, mas elas não conseguem perceber por que caminhos esse machismo se manifesta. É impossível não perceber a quantidade de consequências danosas que esse machismo tem para a sociedade hoje. O Brasil hoje é um país que ocupa uma das mais altas posições em números de feminicídios e de violência contra a mulher, à frente, inclusive, de muitos países fundamentalistas e de comportamentos politicamente machistas. E aqui é importante pontuar que no Brasil, grande parte das mulheres em situação de violência ou vítimas de feminicídio são mulheres pretas. As mulheres indígenas também pontuam nessa lista, fazendo com que o grupo de mulheres não brancas seja a maior vítima de feminicídios e de violência motivada por gênero aqui no país. O Brasil também ocupa hoje o primeiro lugar no ranking de países com o maior número de agressões e mortes contra a população LGBTQIA+, principalmente entre as travestis e mulheres trans. Esses dados não estão desconectados. Existe aí uma clara relação de uma sociedade altamente machista com uma sociedade que encara a mulher como cidadãs de segunda classe. Como eu falei um pouco lá atrás, essa construção ao longo das décadas pela mídia de massa da percepção de que a mulher é inferior ao homem, que a mulher é apenas um objeto sexual ou um objeto de entretenimento, faz com que o homem tenha construído ao longo dos anos a ideia de que ele é o dono, de que ele detém aquela imagem, de que ele detém aquela figura, de que ele detém aquela mulher, colocando ele numa posição de superioridade, que é justamente o que define o machismo, como a gente falou lá no comecinho. É importante que o homem debata o machismo, porque debater o machismo e a violência contra a mulher não é um papel somente da mulher. Porque enquanto houver violência contra a mulher, o homem será sim o seu principal agressor. E é preciso que se desconstrua essa ideia de superioridade para que nós, enquanto sociedade, consigamos alcançar um patamar de equidade, de equilíbrio entre homens e mulheres. Quando a gente fala de violências contra a mulher e de feminicídio, nós não estamos falando de algo desconectado do machismo. A gente não pode desconectar esses dois assuntos do machismo estrutural, ou seja, do machismo que está nas bases da sociedade, do machismo que está entranhado no pensamento básico da sociedade que a gente vive. Quando o homem se sente superior à mulher e coloca a mulher como seu objeto ou como um ser inferior, que está sob seu controle, sob seu comando, esse ideal masculino construído de dominação, de violência, essa ideia de masculinidade vem à tona muitas vezes num comportamento violento até assassino. A desconstrução dessa masculinidade tóxica que faz o homem um ser cerceado dentro da sua própria existência precisa partir do próprio homem. Nós, homens, precisamos trabalhar continuamente para a desconstrução desse comportamento e desse ideal de superioridade masculina que hoje causa tantos problemas não só para o próprio homem, como principalmente para a mulher. Quando perguntei para as pessoas no meu questionário qual seria a melhor saída para resolver a questão do machismo e para desconstruir esse ideal, a grande maioria das respostas apontou para a educação. Muitas mulheres se sentiram tolhidas durante a vida com relação à roupa, com relação ao comportamento, com relação ao emprego, ao trabalho. Nós tivemos também muitos homens que se sentiram assim com relação aos seus comportamentos. Porém, a grande maioria das pessoas, tanto homens quanto mulheres, apontaram a educação e o debate desse assunto como o caminho mais apropriado para se resolver a questão do machismo e para a desconstrução desse ideal, muitas vezes inatingível, mas sempre muito prejudicial para a sociedade como um todo.
Eu queria então finalizar deixando essa reflexão acerca da relação do machismo com as violências contra a mulher e fazendo um convite para que todos, tanto homens quanto mulheres, debatam o machismo. E homens, não tenham vergonha de trabalhar para a desconstrução desse ideal tão tóxico para a sociedade e para o indivíduo. Antes de finalizar, queria deixar aqui um pequeno texto de Regina Navarro Lins que diz o seguinte: o movimento feminista é fundamental. Importante que reconheça a relevância de homens e mulheres se aliarem contra a mentalidade patriarcal para criar uma sociedade de parceria e igualdade de direitos. O machismo também prejudica os homens. Caminhamos para o fim do gênero. Ideologia de gênero é exatamente o que o sistema patriarcal fez. Separou homem e mulher, o azul e o rosa. O homem não chora. Essa ideia mutila muita gente. Somos fortes e fracos, ativos e passivos, corajosos e medrosos. Sexo é biológico, mas gênero é construção social. E pegando carona nesse texto, uma vez que o gênero é uma construção, os ideais que constroem esse gênero podem ser desconstruídos. É possível ser homem, é possível ser mulher e entender que homens e mulheres são diferentes, mas não são desiguais e que essa ideia de superioridade masculina, ela só faz mal para a sociedade, para o homem, para a mulher, para todos. E é preciso e urgente que se desconstrua esse ideal machista de superioridade masculina para que a sociedade possa crescer finalmente junta e igualitária, sem violência e sem feminicídio.